O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto do satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perfeito. Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida, porque essa carência de liberdade que compromete inclusive o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar insuportável, como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização ela produz esse globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Eu acho que é esse ciclo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. Pela primeira vez, esse instrumento, que pode ser um instrumento para a democratização, é um objeto de desejo de consumo.
cada vez mais gente, menos distâncias e mais trocas. Como a globalização afeta a sua vida, a economia e o meio ambiente? Como usar os benefícios da globalização para construir um mundo mais sustentável? Qual é o seu plano para viver neste mundo? E no caso do Brasil, em relação à internet, é um dado positivo, né? Os brasileiros são os que mais passam horas conectadas na internet de todo mundo, então não há nenhuma população planetária que passa tanto tempo conectado, e são os mais ativos nas redes sociais, os que têm as melhores qualidades de relacionamento nas redes sociais. Agora é um campo muito mais democrático, onde a gente tem acesso a vários lados da informação, é por isso que os blogs têm essa importância e tiveram esse efeito sobre a mídia oficial, a informação oficial. Então, a gente está passando por um processo muito importante, eu acredito, que é a relativização dos fatos oficiais, entende? Então, se acontece alguma coisa aí, tem ampla exposição na internet, você pode chegar lá e ter vários pontos de vista diferentes, inclusive o seu. Então, eu acho que a mídia, nesse sentido, é que está em xeque. Então, esse é um ponto positivo para o Brasil. Talvez pelas nossas características de ser um povo de fácil relacionamento, um povo expansivo, e que a nossa vida privada a gente põe na janela, todo mundo fica vendo o que a gente faz e tal. Então os brasileiros hoje se caracterizam e são estudados no mundo inteiro como uma nação de fácil relacionamento na internet. Os brasileiros e a internet é um casamento perfeito, com todos os problemas que tem a internet, né? Então a internet é um ambiente de criadores, de inovadores, de pessoas fantásticas, mas ali também estão os pedófilos, também estão os criminosos, né? Então a internet reflete, né, tudo que tem na sociedade. Então o que há na sociedade brasileira está se transferindo pouco a pouco também para o mundo da internet. E a internet no Brasil é um fenômeno da periferia, né? Então aquela ideia que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, que a internet era uma elite pequena, classe média que utilizava, não é verdade. Com o fenômeno das lan house no Brasil, hoje a periferia do Brasil está conectada, a periferia do Brasil está na internet. Teve um puta medo de uma cultura estragar a outra, sei lá, vir o rap estragar a música cubana, vir música eletrônica acabar com o frevo. E aconteceu o contrário, cara. Eu acho que essa mistura de lugar miserável com tecnologia e com globalização, esses lugares melhoraram a qualidade de música, de movimentos musicais. São hoje muito mais informados sobre a música, para ficar na música, da música do mundo, e aproveitaram isso e fazem uma música universalíssima. Dá um computador para um cara desse, informação, ele pode estar lá no canavial, onde for, lá em Pernambuco, e esse povo todo transformou numa coisa mais legal e não foi engolido. Aqui no Pátio São Pedro, no bairro de São José, que funciona desde o ano passado, um memorial a ele, que é o maior nome da música recifense, pernambucana, da música pop, e claro, um grande ícone da música brasileira dos anos 90, Chico Science. Olha só. Pilares do Manifesto Mangue Beat era a relação da tecnologia com a arte, né? A tecnologia a serviço da arte. Por isso eles fizeram aqui no Memorial um espaço em que um software capta os movimentos do sujeito que está aqui, ó, e faz uma brincadeira com as raízes do mangue, os chamados rizomas. Bem interessante, ó.
Ele tem apenas 16 anos, mas já fez muito pela comunidade onde vive. O sonho de ser jornalista despertou o jovem René a ideia de criar um jornal que refletisse a comunidade onde vive. A iniciativa deu mais do que certo. Hoje ele é reconhecido pelo trabalho que exerce há 5 anos produzindo o jornal Voz da Comunidade. Olá, René, tudo bom? Tudo. René, como surgiu a ideia de criar o jornal? A ideia surgiu quando eu resolvi participar do jornal escolar, na escola municipal onde eu estudava. E eu participei do jornal escolar, aprendi a usar o computador, aprendi a tirar foto, aprendi a fazer o jornal escolar. Depois de um mês, mais ou menos, eu tive uma ideia assim, poxa, por que eu não criar um jornal para dentro da minha comunidade, com o apoio da escola, tirando as xerox, fazendo tudo, né? E aí eu conversei com a diretora achou super boa a ideia, e aí incentivou, vamos fazer assim. Foram feitas as correções dentro da escola, a diretora deu todo o suporte na hora de tirar a xerox, de fazer a impressão, de organizar. E eu fui aprendendo a usar o computador, usar o programa Word que eu usava no começo. Isso tudo quando você tinha 11 anos? 11 anos de idade. E o pessoal assim, da comunidade achava uma coisa assim, diferente, assim, porque ninguém imaginava que 11 anos de idade podia criar um jornal para dentro da comunidade, uma coisa assim, inovadora para a comunidade onde eu moro. Como você seleciona o que vai virar notícia? Como você procura as notícias para pôr no jornal? Eu seleciono as notícias fazendo o seguinte, através do Twitter, da internet. Sim, olha. E estou bem atualizado, né? Uhum. Então, através do Twitter, eu consigo fazer uma pesquisa com as pessoas dizendo quais assuntos eu devo abordar esse mês. Exceto as colunas mensais, que eu tenho colunas que são já mensais. E sempre saem essas colunas, entendeu? As colunas fixas. As colunas fixas. No caso, tem a de saúde, tem a coluna de receita do mês, a coluna empreendedores da comunidade que eu criei, tive a ideia de criar, que conta a história de cada morador que investiu em um projeto dentro da comunidade. Criou uma empresa, o dono de um bar, entendeu? E eu conto a história. Tem uma coluna chamada Da Comunidade para o Brasil, que são pessoas com talentos, cantores, que tem alguma coisa para mostrar para fora, entendeu? Sim. E aí, através dessa interação com a internet, eu consigo montar o jornal e discutir quais assuntos devem entrar ou não no jornal. Nós estamos passando por um período histórico tão importante nas relações humanas, não é só uma revolução tecnológica, né? As relações humanas estão sofrendo uma alteração tão profunda como foi a Revolução Industrial do século XVIII, século XIX. Então a era industrial está sendo superada por uma era pós-industrial, chamada Era da Informação ou das sociedades em redes, né? Então as organizações que serviram naquele período da era industrial e que foram úteis e importantes, as organizações que intermediavam a relação entre o indivíduo e o público, né, elas não são tão importantes nesse momento. Então, se todo mundo tiver o mesmo padrão de consumo da indústria automobilística, por exemplo, de Chicago, no Brasil, o ar do planeta se torna irrespirável. Né? Se todos os chineses limpassem a bunda com papel higiênico, o mundo não teria oxigênio porque não teria mais árvores, né? Então é óbvio que os padrões de consumo eles não podem ser os mesmos em todos os cantos do planeta. Então acho que reeducar para os padrões de consumo também é muito importante, né? A gente não achar que o nosso objetivo final é ter o mesmo padrão de consumo dos americanos antes da crise, né? Então o que é isso? O que é um consumo saudável, né? Que a gente pode consumir, mas fazer uma relação com esse meio ambiente, que a gente não esteja destruindo o planeta. Porque no final das contas, a internet também tira tanto você do lugar que às vezes você não sabe que teu vizinho pensa igual a você, que vocês podiam juntos estar fazendo uma coisa. A juventude hoje, a cultura digital, por exemplo, novas formas de você produzir coletivamente, a internet, você pode ter produções colaborativas de distribuição, de baixar, mas também de levantar conteúdo na internet. Todas essas formas, o software livre, manter conteúdo, todas essas formas são formas de produção colaborativa.
antes dos fatos acontecerem, a notícia já está circulando, né? E isso acaba, às vezes, não fazendo com que as pessoas tenham assimilação dos processos. É importante a gente pensar que essa forma de instantânea exige também uma nova forma de se relacionar com a vida.